Nós falamos sobre isso nessa manhã, sobre contribuir como sendo uma graça, a generosidade dos irmãos da Macedônia, também a voluntariedade com que eles colaboraram e queriam colaborar, e também falamos a respeito do alvo do apóstolo Paulo aqui. Ele havia começado no ano anterior uma coleta para os pobres em Jerusalém, coleta essa a ser levantada entre as igrejas que Paulo havia plantado. E a igreja de Corinto foi a primeira igreja a dizer: nós queremos nos envolver com isso. Isso já fazia um ano. E eles haviam começado, tinham mostrado boa intenção, mas entre ter boa intenção e botar a mão no bolso há uma grande distância. E Paulo, já que ia escrever mesmo a segunda carta, aproveita para lembrar para eles que eles tinham que terminar aquilo que eles haviam começado, aquilo com que eles haviam se comprometido. Essa é a razão dos 2 capítulos aqui a respeito dessa coleta que Paulo estava levantando para os pobres em Jerusalém. É claro que esse ensino do apóstolo Paulo aqui foi ocasionado por uma ocasião específica. Estava havendo uma fome na cidade de Jerusalém, aliás, na região da Judéia, e os crentes estavam passando necessidade, e o apóstolo Paulo queria ajudar aqueles irmãos que estavam passando por necessidade com a oferta de outras igrejas. E por esse motivo ele havia começado, já fazia um ano, esse projeto de levantar entre as igrejas dos gentios uma oferta para os cristãos pobres judeus. E os coríntios já estavam ficando meio que para trás, não é? E Paulo então escreve esses 2 capítulos aqui como que para lembrar muito carinhosamente, com muito jeito, a necessidade que eles tinham de contribuir e participar. É um caso especial, mas os princípios que estão envolvidos aqui, eles devem ser aplicados ao tema contribuição em geral, que contribuir é uma graça que Deus nos dá, contribuir é um privilégio, que tem que ser de acordo com o que nós temos, proporcional ao que Deus nos tem dado, tem que ser feito com certa regularidade. O alvo é abençoar outras pessoas sem que eu também fique sobrecarregado. Vamos ver isso hoje à noite. Há muitos princípios aqui que, se utilizados, permitiria que a igreja fosse muito mais abençoada financeiramente para ajudar outras pessoas e diminuiria também o sofrimento de muita gente que passa por dificuldades financeiras. Então eu queria que vocês me acompanhassem a partir do verso 8, nós vamos até o verso 15. O apóstolo Paulo está dando continuidade aos argumentos que nós já expusemos e que estão nos 7 versículos iniciais. Ele diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão dela. Dá-nos corações gratos, ó Deus, cheios da Tua graça. Também supre as necessidades do Teu povo, a necessidade da Tua obra. Nós sabemos que Tu és o Deus de todas as coisas, tudo te pertence. Nos ajuda a entender isso de todo o coração. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Vejamos, irmãos, os argumentos que o apóstolo Paulo usa aqui nessa passagem sobre contribuição, com o objetivo de encorajar aqueles irmãos da igreja de Corinto
a continuar o que eles já haviam prometido. Primeiro, versos 8 e 9, Paulo lembra que contribuir não é obrigado, não é obrigatório, mas é uma prova da sinceridade do nosso amor. É uma demonstração de que o nosso amor é verdadeiro e é genuíno. Não é obrigado, mas é uma expressão daquilo que Deus fez no nosso coração. Ele diz no verso 8 que ele não tem como objetivo obrigar os coríntios a contribuir. Início do verso 8: não vos falo na forma de mandamento. Ele não está querendo passar o mandamento, dizendo que é obrigado, é determinado, que cada cristão põe a mão no bolso e entregue tanto para a igreja. Paulo não diz isso na forma de mandamento, porque a motivação no Novo Testamento é maior do que a motivação no Antigo. Na antiga aliança, as coisas eram feitas porque eram a lei, e elas tinham que ser cumpridas porque estavam na lei. Mas agora, no Novo Testamento, existe uma motivação maior do que a questão legal. É o meu amor a Deus e o meu amor às pessoas. Essa é uma motivação superior. É uma motivação superior. Por isso que quando chega na área de contribuição, Paulo não diz assim, isso aqui é um mandamento. Ele diz, não, isso aqui, eu não estou dizendo isso como um mandamento. Mais adiante ele vai falar da motivação do coração. Aliás, aqui mesmo ele vai dizer isso. Ele está falando de que a igreja tinha que contribuir, ainda aqui no verso 8, para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ele estava comparando a situação de Corinto com a situação das igrejas da Macedônia, especialmente a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era mais pobre, a igreja de Filipos estava passando por perseguição, mas eles, assim mesmo, eles tinham dado além das suas posses para aquela oferta que estava sendo levantada. E agora Paulo compara com eles. A igreja de Corinto era uma igreja mais rica. Corinto era uma cidade muito mais metropolitana, urbana, rica do que a cidade de Filipos. Entretanto, eles estavam mais devagar. Então, o que Paulo estava querendo com essa comparação não era assim, colocar um mandamento em cima do exemplo da igreja de Filipos, mas fazer um teste do amor da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja que se dizia cheia do Espírito Santo, era uma igreja que era cheia de pessoas que tinham dons extraordinários. É só você ler a primeira carta, e você percebe que, sim, Paulo reconhece que era uma igreja muito dotada espiritualmente, mas Paulo queria que esse amor que eles diziam ter a Deus e às pessoas se manifestasse de uma forma mais concreta, que aquele amor assumisse forma concreta. Isso seria uma prova da sinceridade daquele amor que eles professavam. Então, embora contribuir não seja um mandamento, não é obrigado, entretanto, a não contribuição quer dizer alguma coisa. A falta de disposição de crentes de contribuir, de dar, e dar com alegria, mostra algum defeito na fé que eles professam ter, alguma deficiência no amor que eles dizem. Como João nos diz lá na sua primeira carta, que no capítulo 3, verso 17 e 18, eu quero ler para vocês aqui, se você quiser me acompanhar, na primeira de João, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz exatamente isso aqui. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como é que alguém, sabendo da necessidade dos irmãos, sabendo da necessidade da obra de Deus, tendo recurso, fecha o coração? Como é que essa pessoa pode dizer que conhece o amor de Deus ou que o amor de Deus está nele? Essa é a argumentação de João, que é a mesma de Paulo. Ele diz assim, não é um mandamento, mas
nós vamos, mas a falta ou a contribuição, a falta da contribuição ou a contribuição serão um termômetro para a gente aferir a genuinidade do seu amor, porque amor da boca para fora, de acordo com a Bíblia, é fé sem obras. Então, não é obrigado, mas vai ser um teste da sua profissão de fé. Se de fato o seu coração, o seu amor é verdadeiro. E ele ilustra isso com o maior de todos os exemplos, que está aí no verso 9, que é o exemplo do Senhor Jesus. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo é o exemplo maior desse ponto que Paulo está fazendo aqui. O Senhor Jesus, sendo rico, se tornou pobre por amor de nós. Cristo nos amou, e esse amor tomou uma forma concreta. Ele expressou esse amor em atitude. Que atitude foi? Ele desceu lá da sua glória, da riqueza do céu, se tornou pobre, ele assumiu forma humana, ele nasceu numa manjedoura de pais pobres, num local perdido lá na Judeia, se tornou homem de dores, sofreu oposição dos pecadores e morreu numa cruz para que você fosse enriquecido, para que você se tornasse filho de Deus e, mais do que isso, herdeiro de Deus. Você vai herdar um mundo. Mas por quê? Porque ele, sendo rico e porque amou você, ele se fez pobre. É esse o exemplo que Paulo está dizendo aqui. Não é obrigado não, mas vai mostrar alguma coisa sobre seu amor a Deus e às pessoas. Se você de fato ama, porque o amor tem que se manifestar de forma concreta, como Cristo fez isso por nós. Portanto, em gratidão e seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nós devemos mostrar o nosso amor de maneira concreta, contribuindo abundantemente. Agora, é claro, sem empobrecer, mas aliviando muitos, como nós veremos em seguida. Esse é o nosso segundo ponto aqui, que são os versos 10 e 11. O primeiro ponto foi que contribuir não é um mandamento, não é obrigatório, mas ele revela a genuinidade do nosso amor. E o segundo é que nós não devemos ficar apenas na boa intenção. Muitos irmãos são muito bem intencionados, geralmente no começo do ano, não é? Quando fazem aquelas famosas resoluções de ano novo. E entre elas pode ser isso: Senhor, esse ano eu prometo, eu vou contribuir, esse ano, não é? Paulo quer que nós coloquemos em prática as nossas intenções. Veja o que ele diz aqui do verso 10 e 11: e nisso dou minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isso: completem agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. O que ele está dizendo aqui, nessa linguagem sempre sofisticada dele, em linhas simples é o seguinte: no ano passado vocês, quando eu passei por aí, vocês disseram, nós queremos contribuir. E aí, Paulo falando, né? Nós fizemos um plano. Esse plano, abra comigo aí, olha o plano de Paulo. 1 Coríntios capítulo 16. Vem antes, né? Verso 1 e 2. Está aqui o que Paulo combinou com eles um ano antes. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. O que Paulo acertou com eles foi o seguinte: eu estou fazendo uma coleta para os santos. Nós estamos interessados, nós queremos contribuir. Paulo disse, então vamos fazer o seguinte: todo domingo vocês separam um pouquinho, junta na igreja, junta todo mundo, né? Ou traz em casa, junta tudo lá com os irmãos e vai separando. Quando eu passar aí a próxima vez eu vou pegar. Paulo já tinha passado lá uma outra vez e nada tinha acontecido. Então agora ele lembra, olha,
No ano passado, quando eu estive aí, nós fizemos inclusive um plano de contribuição. Todo domingo vocês iriam separar um pouquinho. Inclusive, essa é uma das passagens que a gente usa para lembrar que a igreja se reunia no primeiro dia da semana e que era lá que eles também recolhiam as ofertas. Tá? Paulo diz, eu não quero fazer uma coleta especial, grande quando eu chegar. Quando eu chegar aí, eu quero que já esteja tudo pronto. O tempo passou e os coríntios não fizeram nada. Então ele diz, olha, não basta só querer ter boa intenção e começar, mas vocês têm que terminar. Completem isso. Vamos terminar essa coleta. Os irmãos lá estão precisando e é necessário que nós façamos isso. A grande tragédia da vida, vocês sabem, frequentemente, não é que a gente não tenha boa intenção, mas que a gente não converte essas intenções em ações. Todo mundo está cheio de boa intenção, mas isso não vai resolver a necessidade que o reino de Deus tem de avançar através dos recursos. Só uma curiosidade de toda essa passagem aí do capítulo 8, o único imperativo que tem na passagem é esse aqui do verso 11, completai, é o único imperativo da passagem, é a única ordem que Paulo dá, completai agora a obra começada. Completai a obra começada. Vamos para o terceiro ponto, que está aí no final do verso 11 e no verso 12. O primeiro ponto foi, contribuir não é obrigatório, mas ele vai mostrar se o seu amor é verdadeiro. O segundo ponto é que para realmente contribuir não basta apenas querer e ficar na boa intenção, você tem que ir completar, ir até o fim. E terceiro, contribuir não é a questão de quantidade, mas é uma questão de boa vontade. Final do verso 11 e verso 12. Final do verso 11, Paulo diz assim, contribuir segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Essa questão de boa vontade, eu até anotei aqui, é que eu estou perdendo o jeito de contar a história engraçada, mas eu vou contar uma que eu acho que é engraçada. Se vocês não rirem, eu compreendo do mesmo jeito. A mãe chamou a menininha e disse, menina, você vai para a escola dominical, eu não vou poder ir, mas você vai, e leva 2 moedinhas aqui, de R$1. Uma moedinha é para você comprar um lanche para você, e a outra moedinha é para você dar de oferta. Então a menina pegou as 2 moedinhas, uma de R$1, outra de outro real, né? Foi andando. Aí começou a brincar com as moedas, uma escapou da mão e caiu no bueiro. Ela disse, lá foi a moedinha do Senhor. Não é? Sempre quando perde, era a parte que eu ia dar de oferta. Não é? Era a parte do Senhor que o gafanhoto levou, deu um problema e levou logo a parte do Senhor, não é? Pois é. Mas Paulo está falando aqui na boa vontade, na disposição, no desejo de contribuir. E é isso que Deus está vendo. É isso que Ele está vendo. Os coríntios, primeiro, deveriam contribuir na proporção dos seus bens. Veja o final do verso 11. Contribuir segundo as vossas posses. E veja também o verso 3, com referência à igreja da Macedônia, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e até mais. Note que Paulo não pede à igreja de Corinto para fazer o que a igreja da Macedônia fez. A igreja de Filipos, na Macedônia, deu acima das posses. Paulo não está pedindo isso à igreja de Corinto, está dizendo só de acordo com as suas posses, contribua de acordo com o que você tem, ou seja, aqui você tem o princípio da proporcionalidade. Deus deseja que nós contribuamos de acordo com aquilo que Ele nos tem dado. Isso significa que alguns terão mais, outros terão menos. Alguns contribuirão mais, outros contribuirão menos. Mas esse é o princípio da proporcionalidade. Nós damos de acordo com o que nós podemos dar, de acordo com aquilo que nós temos. E ao dizer isso, o apóstolo Paulo, em seguida, completa no verso 12, porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não de acordo com aquilo que ele não tem. Ou seja, ainda que seja pouco, o que importa é a forma como é dado. A pessoa está dando de boa vontade, generosamente. Em alguns casos será como o caso da viúva pobre.
Em outros casos, será como a oferta de irmãos que têm condição de fazer isso com muito mais poder aquisitivo. O ponto é que a contabilidade de Deus é diferente da nossa. Ele aceitou as moedas da viúva pobre, mas não quis o terreno de Ananias e Safira, porque ele olha primeiro para o coração, ele olha para a intenção de quem está contribuindo, e ele quer que nós façamos isso de boa vontade, não por necessidade, não fazendo uma barganha com Deus, do tipo assim: Deus, eu vou te dar isso, mas eu espero que o Senhor multiplique para que eu tenha mais, para que eu enriqueça, eu tenha um melhor salário, que o Senhor me abençoe, que eu seja próspero financeiramente. Não tem nada disso aqui, mas que nós façamos isso voluntariamente, de boa vontade e de todo o coração. É isso que Deus de fato deseja de nós. Vamos para um quarto ponto. E esse ponto aqui, eu creio, é da mais alta importância quando nós refletimos sobre o que está acontecendo no meio evangélico. Contribuir não significa você se sobrecarregar, mas aliviar outras pessoas. É o que Paulo ensina aí, dos versos 13 a 15. Ele não queria explorar os coríntios. Veja o que ele disse no verso 12. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, Deus não está querendo que você se endivide para ajudar outros a pagar a dívida. Seria tirar de Pedro para pagar Paulo. Não faz sentido. Deus não quer que você entre em dívida, que você venda as coisas que você tem, fique carente, pobre, em nome de ajudar alguma pessoa. A não ser que Deus extraordinariamente lhe mostre que é isso que você tem que fazer, mas não penso que é isso que a Bíblia exige de nós, porque sempre, de acordo com a Bíblia, é conforme as suas posses, conforme o que você tem. Não adianta você ficar pobre em nome de uma campanha financeira, você entrar em dívida em nome de uma campanha financeira, porque depois o problema está aí, né? Depois você que vai ser, você pensou que estava sendo solução, mas na verdade no final vai ser problema, porque nós vamos ter que cuidar de você, não é? Então, por favor, não entre em dívida por conta disso. Não é isso que Deus está pedindo aqui, não é? Está dizendo aqui que vai ser aceito segundo o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. E não segundo o que ele não tem. Eu diria que Deus é bastante razoável, não é? Bastante razoável. Ele só pede o que a gente pode dar mesmo. Ele só pede o que a gente pode dar mesmo. Veja o verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. O ponto de Paulo, quando ele está dizendo isso para a igreja de Corinto, ele não está dizendo assim: olha, eu quero que vocês levantem uma oferta aí muito grande para poder aliviar os macedônios, mas eu não quero que vocês tenham sobrecarga para aliviar os macedônios. Não é isso que eu estou querendo. E de fato não é isso que Deus quer de nós. Eu fico pensando aqui na dificuldade que alguns membros da igreja de Corinto teriam. Eu fico pensando nos muitos escravos que havia lá. O escravo não tinha dinheiro. A única coisa que o escravo teria seria uma espécie de caderneta de poupança que ele guardava para um dia comprar a liberdade dele. Era assim que os escravos guardavam dinheiro. Então, se um escravo fosse pegar aquela caderneta de poupança, eu não penso que era isso que Deus queria, que ele tirasse a caderneta de poupança, que significaria a libertação dele no futuro, para ele dar para alguma causa. Eu não sei se é isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele está falando não é para ter sobrecarga em nome de aliviar outros, mas antes que isso aconteça, você ainda tem bastante gordura para cortar. Você ainda tem muita coisa que você pode contribuir antes que você entre em necessidade, antes que você possa dizer: esse versículo se aplica à minha situação. Ele continua dizendo aqui, o verso 14, final do verso 13, ele diz: o que eu quero é que haja igualdade. Igualdade aqui não é no sentido de que todo mundo tem que ter a mesma coisa, porque não tem fundamento nenhum na Bíblia isso aqui. Mas em que sentido é essa igualdade? Veja o verso 14. Suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles
de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Tem duas possibilidades de entender o que é que Paulo está dizendo aqui. No primeiro caso, quando ele está falando de igualdade, ele quer dizer o seguinte: agora vocês, igreja de Corinto, vocês têm uma situação financeira boa, e os cristãos da Judéia estão passando necessidade, mas um dia isso pode se reverter. Vocês agora estão abençoando aqueles irmãos, e quando a situação reverter, eles estiverem bem financeiramente, e vocês passando necessidade, eles vão contribuir para vocês, e assim há igualdade. Um ajuda o outro. Você ajuda agora porque o outro precisa, você dá agora porque o reino de Deus precisa. Numa outra ocasião, você vai ser o beneficiado quando você passar por dificuldade, você passar por necessidade. Pode ser essa a explicação. Ou a outra explicação é aquela que Paulo dá em Romanos, capítulo 15, por favor, abra aí comigo. Paulo está falando do mesmo assunto, a partir do verso 25. Ele diz aos romanos: agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Isso aqui foi depois que ele escreveu 2 aos Coríntios. Tito já tinha passado lá em Corinto e tinha feito a coleta. E agora Paulo ia levar para Roma, ia levar para Jerusalém. Ele diz, verso 25, agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele está levando a oferta, né? Finalmente. Porque aprouve a Macedônia, a igreja de Filipos e de Tessalônica, e a Acaia, a igreja de Corinto, levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. De repente, essa é a igualdade que Paulo está falando aqui. O evangelho veio dos judeus, e os gentios foram beneficiados com o maior de todos os bens, com a maior de todas as riquezas, que era o evangelho. Era justo que, na hora que a igreja mãe, de onde veio o evangelho, padecesse necessidade financeira, que as igrejas filhas contribuíssem financeiramente, e ali haveria igualdade. De uma saiu o evangelho, da outra veio a contribuição. Tudo igual. Pode ser essas possibilidades, mas o ponto aqui que Paulo fala é que você nunca, 2 pontos, você não precisa se sobrecarregar para poder ajudar os outros, mas se você contribuir dentro de suas posses, de boa vontade, você não vai ter falta e você vai suprir a necessidade do outro, e assim vai ter igualdade. Assim vai ter igualdade. E ele termina, volto agora para 2 aos Coríntios, capítulo 8, ele termina no verso 15, fazendo uma citação de um episódio que está lá em Êxodo, capítulo 16, verso 19. Ele diz, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. A que Paulo está se referindo? Se você abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 16, você vai ver que é Moisés instruindo a respeito do maná. Deus ia fazer cair pão do céu todo dia, e a ordem que Moisés deu aos israelitas é o seguinte: você colhe o suficiente por um dia, não colhe mais do que isso. E aí, o que é que aconteceu? O pessoal pegou uma medida chamada gomer, talvez fosse um balde de 2 litros, né? E saiu colhendo. E o pessoal que tinha uma família maior, pegou demais. Outros pegaram de menos. Mas aí, no final do dia, não sobrou para quem pegou demais e não faltou para quem pegou de menos. É o que está dito aqui. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Como que Deus fez um milagre. Não sobrou e não faltou. Ou seja, houve igualdade. Eu penso que é esse o plano de Deus para conosco quando fala em contribuição. Você deve olhar para a contribuição como sendo essa graça que Deus lhe dá, para você participar dessa comunidade que é única no mundo, que é a Igreja de Cristo, onde nós procuramos, em amor, voluntariamente servir aos outros dentro das nossas posses, sabendo que um dia, se eu precisar, eu também serei servido. E que Deus haverá de suprir todas essas necessidades. Eu quero terminar aqui fazendo algumas aplicações, meus irmãos. A primeira delas é:
Nós estamos contribuindo voluntariamente, movidos pelo amor a Deus? Qual é a intenção com a qual você traz seus dízimos e ofertas? O que está no seu coração? Você faz isso como uma demonstração de amor a Deus e dizendo: Deus, que privilégio para mim poder pegar um pouco do que o Senhor me deu e entregar para abençoar outras pessoas com a pregação do Evangelho, com a ação social, com tantos outros recursos e instrumentos que a igreja tem de alcançar pessoas. É assim que você vê? Eu espero que você não tenha esse pensamento do tipo assim: não, eu estou fazendo isso porque é uma obrigação, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Ou então você dizendo assim: eu estou fazendo isso porque eu quero que Deus me devolva em dobro, não é? Que Deus me devolva em dobro. Eu espero que nenhuma dessas motivações esteja no seu coração, mas simplesmente amor a Deus e às outras pessoas. Porque se tiver isso no seu coração, você vai dar de acordo com suas posses, vai dar generosamente, vai dar de boa vontade, vai dar voluntariamente. Segunda aplicação que eu queria fazer: será que estamos pensando na contribuição como um meio de aliviar a vida de outros? Pensando na quantidade de pessoas que vão ouvir a pregação do Evangelho através dos meios que custam, através de pessoas que precisam viver o Evangelho, que precisa chegar em lugares distantes, ou mesmo aqui no nosso estado, ou mesmo aqui na nossa cidade, pessoas que precisam de assistência social e outras também. Você pensa nisso? Eu queria que você pensasse nisso, que você não visse contribuição como fosse aquela dor que você sente se separando de um membro do seu corpo, né? Aquela nota de 100 saindo assim, você sofrendo como se alguém estivesse arrancando um braço seu. Mas ao contrário, você visse dizendo: voa, notinha, vai embora, feliz, vai abençoar outras pessoas. Enfim, qualquer ilustração desse tipo. Mas é esse o ponto aqui, que nós devemos fazê-lo com alegria e gratidão ao nosso Deus. Que Ele coloque essas palavras no nosso coração e que Ele nos ajude a ver a graça de contribuir, não por necessidade ou com sobrecarga, mas pensando nos outros e de acordo com nossas posses. Nosso Deus, eu quero te agradecer de todo o coração pelos irmãos em cujo coração o Senhor já resolveu esse assunto. Irmãos de coração livre para amar e para dar. Irmãos que não esperam nada em troca, mas estão felizes pela graça de contribuir. Dá-nos essa atitude que havia na igreja de Macedônia e que Paulo queria que tivesse na igreja de Corinto. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para os recursos financeiros como o Senhor olha, e nos ajuda a nos lembrar que nada nos pertence, tudo é teu. Pedimos ao Pai que apliques estas palavras ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.